Hoje, a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas, talvez, mais dramáticas de toda a tradição ocidental. Gênesis capítulo 6. É, sério, uma história super intensa, a gente está falando de corrupção total, um julgamento divino que é simplesmente avassalador, e no meio de todo esse caos, a salvação de um único homem. E a história já começa, olha, com uma declaração de um peso enorme. A maldade aqui não é uma coisinha superficial, não. O texto é muito claro. Diz que ela está no desígnio de seu coração. O que isso quer dizer? Que o problema é profundo, é interno, sabe? E é justamente esse o ponto de partida para a decisão super drástica que a gente vai ver a seguir. Ok, a pergunta que fica é como é que o mundo chegou nesse ponto, né? O texto descreve toda uma sequência de eventos que, no fim, culminou nessa corrupção generalizada. Vamos dar uma olhada, então, nos passos que levaram a essa degradação toda. Pois é, tudo começa com uma união bem intrigante para dizer o mínimo. Os chamados filhos de Deus veem as filhas dos homens, acham elas bonitas e simplesmente as tomam como esposas. E o detalhe importante é que eles escolhem todas as que lhes agradaram. Esse ato, essa escolha sem restrição nenhuma, é o que o texto apresenta como o gatilho, o evento que vai desencadear uma mudança dramática no mundo. E aí, logo em seguida, a narrativa joga na mesa uma figura super misteriosa, os Nefilim. Eles nascem justamente dessas uniões e são descritos de um jeito bem enigmático, como heróis dos tempos antigos. Agora, quem eram exatamente esses filhos de Deus e os Nefilim? Isso é um debate que, olha, dura séculos. Seriam anjos? Linhagens de reis poderosos? O texto não dá essa resposta. Ele não especifica, mas ele os coloca ali como figuras muito poderosas, o que só aumenta o mistério daquela época. E qual o resultado disso tudo? Bom, aqui está a consequência direta. O texto é super claro. Depois desses eventos, a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. E a gente não está falando de pequenos delitos. Sabe, a coisa é muito maior. É uma corrupção sistêmica que tomou conta de tudo, que consumiu o mundo inteiro. Bom, diante de um mundo nesse estado, tão corrompido, a narrativa muda o foco. A câmera, digamos assim, sobe da terra para o céu. E agora a gente vai ver a reação divina a toda essa situação caótica. E essa é talvez uma das passagens mais emotivas mesmo, porque ela não descreve só um desapontamento, é mais do que isso. É um arrependimento profundo, é dor, uma aflição no coração. Isso dá uma camada quase humana para a perspectiva divina, né? E eleva o drama da história a um outro nível. E é a partir dessa dor toda que vem uma decisão, nossa, drástica e terrível. A resolução é simplesmente apagar a criação da face da Terra. E a linguagem usada é totalizante, não deixa nada de fora, não são só os humanos, mas também os animais, os répteis e as aves do céu. É basicamente uma ordem para dar um reset completo no mundo. E bem na hora em que a história parece que está caminhando para uma aniquilação total, sem volta, o foco muda. De repente a gente está olhando para um único indivíduo. A narrativa dá uma virada brusca, sabe? E introduz ali um pingo de esperança no meio do caos. Mas para a gente entender a importância dessa exceção, primeiro a gente precisa entender qual era a regra. E o texto faz questão de repetir: a corrupção era universal. A expressão que ele usa é toda carne. É uma frase que reforça a ideia de que ninguém, absolutamente ninguém, escapava disso. E é aqui que está o ponto de virada. No meio dessa perversão total, uma única pessoa é destacada. Mas, Noé. Essa palavrinha, esse mas, essa conjunção tão simples, muda completamente o rumo da história. A gente sai de um caminho de destruição e entra num caminho de salvação. Aí vem a grande pergunta: por que o Noé? O que ele tinha de diferente? Bom, o texto cria um contraste absoluto, preto no branco. De um lado, a humanidade inteira, definida pela perversão e pela violência. Do outro, Noé, que é descrito com 3 qualidades muito marcantes. Ele era justo, íntegro na sua geração e ele andava com Deus. É essa diferença moral, essa distinção, que acaba salvando ele. Só que Noé não é apenas poupado e pronto. Não. Ele recebe uma missão. E que missão? É algo monumental. A partir daqui, a narrativa fica super prática, detalhando um verdadeiro plano de engenharia e de logística para garantir a sobrevivência. Vamos dar uma olhada nos detalhes dessa empreitada. E qual é a solução para o problema? Uma arca. É isso. Deus avisa ao Noé sobre o dilúvio que está vindo e entrega para ele a ferramenta para sobreviver. Com isso, Noé deixa de ser só um espectador e se torna um participante ativo na preservação da vida.
E o que chama a atenção é como as instruções são específicas. Olha só, o material, madeira resinosa. A impermeabilização, com betume. A estrutura interna, com 3 andares. E uma única porta na lateral. É um verdadeiro projeto de engenharia, com todos os detalhes. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse projeto, dá uma olhada nessas dimensões. 300 côvados de comprimento. Para ter uma referência, um côvado antigo era mais ou menos meio metro. Então, a gente está falando de uma embarcação com uns 150 metros de comprimento. Pensa num campo de futebol e meio. É uma escala monumental, de verdade. Além da construção da arca, as instruções para a missão em si também são super claras, bem organizadas em 3 etapas. Passo 1, embarcar a família. Passo 2, trazer um casal de cada criatura viva para garantir que a vida continue depois. E passo 3, juntar e guardar todo tipo de comida para sustentar todo mundo lá dentro. E essa parte da história termina com uma declaração que é ao mesmo tempo poderosa e curta e grossa. Noé não questiona, ele não hesita, ele simplesmente executa cada detalhe do que foi ordenado. A obediência dele é tão completa quanto a corrupção do mundo era total. É um contraste perfeito. E é assim que a gente fecha a nossa análise do capítulo 6 de Gênesis. Uma narrativa incrível sobre um colapso total e uma salvação única, que levanta um monte de questões sobre justiça, sobre obediência, sobre recomeços, e isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Que tipo de eco uma história de destruição e salvação como essa ainda tem no nosso mundo hoje?